Bom dia, crianças do primeiro ano, como vão vocês? Espero que estejam muito bem, espero que estejam com muita vontade de aprender. Nossa aula hoje vai ser bem interessante. Eu sou a professora Lana Ferreira e hoje vamos continuar o assunto da nossa aula passada, tá bom? Sobre as paisagens de Teresina. Lembram? Pois é, nós vamos continuar a nossa aula hoje, vai ser bem interessante. Eu espero que vocês gostem muito, tá bom, criançada? Então vamos começar? Bom, vamos continuar com o assunto as paisagens de Teresina, tá bom? Vamos continuar falando das paisagens de Teresina, sobre os elementos e as dinâmicas naturais e culturais observados. Vamos fazer uma revisão do que teve na aula passada e também vamos ver outros tópicos importantes desse conteúdo, tá bem? Então vamos lá? Bom, vamos relembrar o que é paisagem natural, que é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas as suas características típicas. Então, aquela paisagem que não sofreu mudanças, transformações feitas pelo homem, ela é tipicamente uma paisagem natural, onde conserva os seus elementos naturais, que é o que nós vamos ver ao decorrer da nossa aula. Como temos aqui essa imagem de uma paisagem natural, floresta densa, que nada mais é que uma extensa área de terra coberta por muita vegetação, muitas árvores muito próximas umas das outras, formando assim um teto verde bem grande, tá bom? Bem longo, que formando sombras também, não é? A floresta, existem muitas sombras por causa da copa das árvores. Então, a floresta densa tem como predominante esses elementos naturais de muita vegetação, muito verde, muitas árvores, tá bem? Temos também como paisagem natural a savana. A savana é um tipo de ambiente com a vegetação gramínea, que é essa vegetação baixa, com gramas, como vocês estão vendo aqui, de um território plano, de um território reto, não é? E que possui arborização. Só que essas árvores, elas são bem dispersas umas das outras, elas possuem uma certa distância uma da outra, não são próximas, elas são distantes, tá bom? E possuem esses animais bem exóticos também nessa localidade, nesse território, a savana. Também temos como paisagem natural as montanhas, não é? Que é esse conjunto de serras. As montanhas são tipicamente de uma paisagem natural. Também temos como paisagem natural as geleiras, como vocês estão vendo aqui, esse grande monumento feito de gelo, não é? Que nada mais é do que o acúmulo de neve que ocorre por muito tempo, podendo até ser milhares de anos, para formar esses grandes blocos de gelo, tá bom? Então, as geleiras, elas podem existir tanto em ambiente terrestre, como no ambiente aquático, na água, tá ok? Também temos como ambiente natural, como paisagem natural, que não sofreu mudanças pelo homem, o deserto. Como vocês estão vendo aqui, o deserto é um território infértil. Por que é infértil? Porque não tem vegetação. Então, esse local, geralmente, ele é desabitado. As pessoas não costumam viver nessa localidade, porque não supra a necessidade delas. Não, existe aqui a falta da vegetação, a falta das chuvas, a falta da água dos rios. Então,
é um local bem desabitado, mas o que não significa dizer que nesse local não existem seres vivos. Existem sim, existem seres vivos que moram nesse território, mas que nós não vemos porque geralmente eles não costumam aparecer durante o dia por causa do clima, que é bem quente, tá bom? Também nós temos como paisagem natural a cachoeira, que são essa grande fonte de água, não é? Que forma esse belo arco-íris, que nada mais é do que uma ilusão óptica que nós temos da luz solar com gotículas de água que estão suspensas na atmosfera. Então, essa bela paisagem que nós vemos, ela é uma paisagem natural, a cachoeira. Também temos como paisagem natural rio, que é essa água corrente que corre, ela não fica parada, tá bom? Paisagem com muita vegetação, então, rio. Também temos como paisagem natural a praia, não é? Que é um lugar também, embora seja muito visitado por várias pessoas, onde as pessoas gostam de passear, de relaxar, ela é uma paisagem natural. As pessoas, elas habitam elas vão para esses lugares, mas elas não mexem nesse local, não transformam essa localidade, essa paisagem, mantendo assim os seus elementos naturais. Também nós temos como paisagem natural essa imagem do fundo do mar, que ela também não é transformada, não existe aqui a ação do homem. Aqui é a moradia de vários animais aquáticos, como nós estamos vendo aqui, muitos peixes, não é? Também temos como paisagem natural o lago, tá bom? Também temos aqui, agora vamos falar da nossa cidade, não é? Vamos trazer alguns elementos naturais que foram vistos na aula passada, mas que vamos ver de novo. Então aqui é uma paisagem natural da nossa cidade, Teresina, que é o Rio Poti. Então, esse rio que corta a nossa cidade, não é? Bem extenso. Então, ele é uma paisagem natural que não foi transformada pelo homem. Também temos aqui uma outra paisagem natural da nossa cidade Teresina, que é o Encontro dos Rios, que fica localizado na zona norte da nossa cidade, nossa capital. E se encontra também no bairro mais antigo da nossa cidade, que é o Poti Velho. Então, aqui é o encontro de dois rios, o rio Parnaíba com o rio Poti. Também temos como paisagem natural essa vegetação que não foi transformada, não foi atingida pela ação do homem. Essa vegetação que faz parte, não é? Da beira do rio Poti. Agora nós vamos falar de paisagem cultural, vamos retomar o que é a paisagem cultural. Vocês lembram, crianças? Bom, a paisagem cultural, ela é o resultado da interação do homem com a natureza. É aquela onde o homem provocou mudanças, e essas mudanças são decorrentes das formas que o ser humano desenvolveu suas atividades de alimentação, comunicação, cultura e locomoção. Então, essas necessidades de sobrevivência, de relações, fez e faz o homem fazer transformações na paisagem, tá bom? Onde ele pode explorar, transformar a paisagem pela sua necessidade de sobrevivência da alimentação, necessidade de comunicação com outros, cultura, locomoção. Então, tudo isso, esses fatores, resultam nas mudanças que o homem faz na paisagem, tá bem? Aqui nós temos um exemplo de paisagem cultural. Aqui é uma área urbana, como vocês estão vendo, tá? Uma área que existem muitos serviços, moradias, construções antigas, como nós podemos ver aqui, vegetação, muitas construções de prédios, tá bom? Então, tudo isso foi
construções feitas pelo homem nessa localidade, mudando assim a paisagem, que antes era natural e se transformou em cultural por causa da transformação do homem nela. Aqui temos um exemplo de paisagem cultural também, só que da área rural. Embora a área rural não tenha muita habitação, não tenha muito povoamento, nem muitos estabelecimentos importantes, mas também não deixa de ser povoado. Embora existam poucos moradores nessa área, ainda assim ela sofre alterações, mudanças constantes, transformações nela pelo homem, como nós estamos vendo aqui, a construção dessa casa, o celeiro, não é? Então, tudo isso foi construído numa área rural. Agora aqui nós temos uma paisagem da nossa cidade de Teresina, uma paisagem cultural. Aqui é a área, retrata a área urbana da nossa capital, da nossa cidade de Teresina. Vemos aqui muitas construções, muitos prédios, casas, moradias, estabelecimentos importantes como hospitais, farmácias, escolas, não é? Comércio, supermercado, lojas, construções de avenidas, pontes, viadutos. Então, tudo isso para suprir as necessidades do povo, da nossa cidade aqui, Teresina, tá bom? E também nós temos aqui uma paisagem cultural da nossa cidade, só que fica na área rural. Vemos aqui poucas construções, mas que não deixa de refletir a ação do homem nessa localidade. Como vemos aqui, foi feita essa estrada pelo homem, sítios, chácaras, moradias são feitas também nessa localidade da área rural da nossa cidade de Teresina, tá bem? Postes para iluminação. Então, estão sendo feitas mudanças que ao longo do tempo vai se urbanizando cada vez mais, podendo deixar de ser uma área rural e podendo se transformar em uma área urbana. Agora nós vamos falar de paisagem estática natural. O que é isso, professora? Paisagem estática? Bom, a gente tem que aprender primeiro o que é estática. O que é algo estático? Bom, é algo parado, inerte, sem movimento. Então, o que nós vamos ver agora são elementos de paisagem natural, que esses elementos são estáticos, que não se movimentam, como por exemplo aqui, olha, essas montanhas, elas fazem parte de uma paisagem estática natural. Esse elemento foi um elemento formado pela natureza e que ele é estático, ele não tem movimento, tá bom? Agora vamos falar de uma paisagem estática natural da nossa cidade de Teresina. Como vemos aqui, essa imagem faz parte são elementos que fazem parte da floresta fóssil que fica na nossa cidade, Teresina, tá bom? Fica ali na zona leste. Então, aqui são formações geológicas, aqui são rochas que também caracterizadas como algo estático, elementos da natureza estático, não tem movimento. Então, esses são um exemplo de paisagem estática natural da nossa cidade. Essas formações rochosas, ok? Aqui temos uma paisagem estática humanizada, ou seja, é uma paisagem que ela não tem movimento, mas que ela foi feita pelo homem e não formada pela natureza, tá bom? Então, aqui é a construção de uma moradia, é uma casa. A casa, ela é feita pelo homem e, como ela não tem movimento, ela é constituída como uma paisagem estática, uma paisagem sem movimento, parada, humanizada, feita pelo homem, tá bom? Aqui nós vamos ver uma paisagem estática, humanizada aqui da nossa cidade de Teresina.
como vocês estão vendo aqui, esse belo monumento, que é um dos pontos turísticos da nossa cidade, que é o Palácio de Karnak. É um local que foi construído pelo homem e ele é estático, ele não tem movimento. Então, por isso, caracterizado como paisagem estática humanizada, tá bom? Agora vamos falar da paisagem dinâmica natural. Vamos conhecer o que é isso. Bom, a gente já sabe o que é paisagem, não é? Que são aqueles... É tudo aquilo que existe em um território que a gente pode ver, que a gente pode sentir, pegar, sentir o gosto, não é? Então, nós já aprendemos que paisagem é tudo que alcança os nossos sentidos da visão, do olfato, do tato, do paladar, audição, não é? Então, a paisagem dinâmica natural nada mais é do que uma paisagem que está em movimento. Dinâmica é estar em movimento. E natural, por quê? Porque é feita pela natureza, algo da natureza que se move. Então, nós vamos conhecer que elementos é esse. Lembrando que as transformações que ocorrem em uma paisagem, elas não necessariamente precisam ser transformações causadas pelo homem, pelos seres humanos. Não. Também a própria natureza, os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, eles podem também mudar uma paisagem. E vamos ver a partir de que elementos são esses. Como vemos aqui, a ação do vento. O vento, ele pode transformar paisagens, dependendo da localidade, do território, tá bom? Ele pode mudar a paisagem. Como nós estamos vendo aqui, essa imagem retrata uma ação do vento. Aqui temos os coqueiros, que eles estão sendo movimentados pela ação do vento, não é? Vemos que o vento aqui, ele está bem forte, não é? Então, o vento, a ação do vento, é um dos fatores que provocam o movimento nos elementos da natureza. Temos também como paisagem dinâmica natural a ação da chuva. A chuva também, ela pode modificar as paisagens. Se em um determinado local chove muito, aquela paisagem ela vai se modificar, vai se tornar uma paisagem com mais vida, muita vegetação. Já se uma paisagem não tem muita chuva, poucas chuvas, ela se torna um ambiente mais escasso de vegetação. O solo também fica diferente. Então, a chuva, ela muda sim uma paisagem natural, tá bom? Ela é uma paisagem dinâmica natural, porque a chuva, ela pode transformar uma paisagem, tá bom? Por isso, ela é dinâmica, porque a água da chuva, ela se move. Aqui também nós temos uma paisagem dinâmica natural, que é o vulcão. O vulcão é um fenômeno natural que ocorre na nossa natureza. O vulcão nada mais é do que o choque que existe entre a crosta, que está lá no interior da Terra, causa uma pressão muito grande, um aquecimento muito alto, muito grande, que faz essa substância que vocês estão vendo aqui, que é uma substância formada de rochas quase líquidas, é como se fossem rochas derretidas, tá? Então, esse magma, ele sai pela superfície da rocha, cria-se uma abertura na montanha, e aí saem essas lavas que são muito quentes, elas são praticamente rochas líquidas mesmo, tá bom? Esse fenômeno do vulcão que ocorre nas montanhas, eles provocam uma mudança natural na paisagem, tá ok? Também temos como paisagem dinâmica natural o terremoto. O terremoto, ele pode causar muitas catástrofes
em diversos lugares. O terremoto é parecido também com o vulcão, é quando as rochas do interior da Terra, elas se colidem, se chocam, e aí o chão treme, desmorona muitas coisas, casas podem desmoronar, cair árvores, então ela causa sim catástrofes. Então esse é um fenômeno natural, que o homem não provoca, mas sim os fenômenos da natureza, tá bom? Em movimento, dinâmica, terremoto. Também temos como paisagem dinâmica natural o movimento dos animais. Então, quando nós vemos os animais se movimentando, nós estamos vendo claramente uma paisagem dinâmica, elementos da natureza se movendo, se movimentando, se mexendo. E os animais é um exemplo bem claro disso, como vemos aqui, animais terrestres, as girafas andando, vemos aqui uma ave, uma arara voando, animais aéreos também se movimentando, voando. Temos aqui também, como paisagem dinâmica natural, o movimento dos animais aquáticos, não é? Aqui nessa bela imagem, golfinhos se movimentando. E vamos falar aqui de uma curiosidade bem interessante dos golfinhos. Eles conseguem ficar apenas até no máximo 10, 15 minutos dentro da água. Por isso que eles ficam em constantes pulos, porque eles necessitam do oxigênio para sobreviver. Então, sempre que vocês estiverem próximos desses animais, vocês certamente os verão, porque eles sempre estão assim, ó, em movimento, pulando na água. Agora também nós vamos falar de uma paisagem dinâmica natural, elementos da natureza que se movem, que nada mais é do que nós, seres humanos. Então, o nosso ato de nos mover, de agir, são evidências de paisagem dinâmica natural, porque nós fazemos também parte da natureza. Então, a nossa ação de se mover faz parte de uma paisagem dinâmica natural, os seres humanos. Também, como paisagem dinâmica cultural, que já é o quê? Já são aqueles elementos que se movem, mas que foram a partir de transformações feitas pelo homem, a partir da ação do homem. Então, elementos produzidos pelo homem que se movimentam são chamados de paisagens dinâmicas culturais. Paisagens é o que existe, não é? Dinâmicas, que se move, aquilo que se move, culturais, feito pelo homem. Então, esses elementos que se movem, que é feito pelo homem, foi feito a partir da produção, da ação do homem, são chamados de paisagens dinâmicas culturais. Como vemos aqui, alguns exemplos, né? Os meios de transporte são as claras evidências de elementos culturais feitos pelo homem, os automóveis, carros, caminhões, motos, os ônibus. Então, tudo isso são meios de transporte, são elementos dinâmicos que se movem, feitos pelo homem, culturais. Aqui também nós temos algumas paisagens dinâmicas culturais. No caso aqui, nós estamos vendo o movimento de um elemento que foi de uma construção feita pelo homem, esse transporte que foi feito pelo homem, esse transporte aquático, não é? Essa canoa aqui, ela está em movimento, então ela é uma paisagem dinâmica, tá bom? Uma paisagem que está em movimento de um elemento que foi feito pelo homem, tá bom? Outro elemento feito pelo homem em movimento, nós estamos vendo aqui um avião, está voando. E agora nós vamos ver algumas paisagens dinâmicas culturais da nossa cidade, Teresina. Então nós vemos aqui a imagem da nossa cidade e esses transportes estão em movimento, esses automóveis, carros estão em movimento. Então aqui é uma imagem que evidencia a paisagem dinâmica cultural de Teresina. Aqui também nós temos a imagem de elementos feitos pelo homem da nossa cidade em movimento, que os ônibus, não é? Também nós temos como paisagens dinâmicas culturais em Teresina, nós temos aqui, como nós vimos,
Aqui é uma paisagem da nossa cidade, essa bela paisagem aqui do Rio Poti. Temos aqui a ponte estaiada, homens andando, homens navegando, não é? Nessa canoa aqui no Rio Poti. Então, essa imagem dessa canoa, que é um transporte feito pelo homem, ela é uma paisagem dinâmica cultural, tá bom? Da nossa cidade aqui. Aqui também nós estamos vendo um avião sobrevoando a nossa cidade, que é um elemento também feito pelo homem. Então, uma paisagem dinâmica, um elemento que está em movimento cultural, que foi feito pelo homem. Tá bom? Aqui sobrevoando nossa cidade, Teresina. E agora, crianças, vamos para a nossa atividade de geografia, vamos colocar em prática o que nós aprendemos, não é? Vamos ver, vamos testar nossos conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. Aqui na primeira questão diz o seguinte: observe as imagens e circule as paisagens naturais de Teresina. Então nós temos aqui 4 imagens e vamos circular aquelas que são naturais, que não foram transformadas pelo homem, tá bom? Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, essa imagem, vocês acham que ela foi transformada pelo homem ou é uma formação natural? Muito bem, então aqui são muitas construções feitas pelo homem, não é? Então não vamos circular. Agora aqui nessa segunda imagem. Sim, essa segunda imagem representa uma vegetação e o rio, não é, que corta a nossa cidade, o rio Poti. Então nós temos aqui elementos, o quê? De paisagem natural, muito bem. Agora aqui nós temos o encontro de 2 rios também, que é um dos pontos turísticos da nossa capital. E o que é que vocês acham? Vocês acham que é uma paisagem natural ou cultural? Exatamente, uma paisagem natural. Vamos circular. E aqui nessa última foto que nós vemos, isso, nós estamos vendo uma área rural que existem transformações feitas pelo homem, não é? Temos aqui a construção de uma estrada, outras construções, postes, moradias, não é? Na segunda questão diz, marque um X nas paisagens dinâmicas, aquelas que se movem de Teresina, vamos ver? Palácio de Karnak? Não, ele é estático. As formações geológicas? Sim, muito bem. As paisagens dinâmicas que se movem, o avião e o ônibus, as formações geológicas, elas são estáticas, então elas não são incluídas. Dinâmica é o que se move. E agora aqui nós vamos classificar como paisagem natural ou cultural. Aqui nós estamos vendo claramente uma paisagem dinâmica cultural. Aqui uma paisagem dinâmica natural e aqui uma paisagem dinâmica natural também. Então é isso, crianças. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima aula de geografia. Um grande beijo da tia Lana, tá bom? Até lá!